Então, partindo aqui da última aula, nós estamos falando da formação dos contratos. Falamos lá na última aula que essa formação ela segue em regra aqui três etapas, né? Você tem a negociação preliminar como primeira etapa, também chamado de tratativa ou pontuação. Na verdade aqui não é pontuação não, é pontuação. Pontuação, isso. Além disso, você tem depois a proposta, lembrando que a negociação preliminar é aquela primeira análise prévia ali, antes do contrato mesmo, fase pré-contratual. Depois você tem a proposta, ou policitação, ou oblação, que é a efetiva manifestação da vontade ali no sentido de contratar. Então você procura o consentimento da outra parte ali. Lembrando que o proponente é aquele que faz a proposta, o oblato é o que a recebe. Sempre também lembrar que o destinatário tem que ser determinado para você poder falar em proposta, porque se o oblato for indeterminado, que a gente chama de oferta ao público, aí você tem uma outra regrinha que não a regrinha da proposta. Lembrar que também o artigo 427 é bem claro, quando ele fala que a proposta ela obriga o proponente. Então, aquele que faz a proposta, em regra, ele fica desobrigado a cumprir exatamente aquilo que ele propôs, o policitante. E aí a questão que a gente parou foi a seguinte: feita a proposta, poderá o proponente ou policitante, aqui como sinônimos, se desobrigar? E aí a gente entra nas situações do artigo 428, que diz o seguinte: deixa de ser obrigatória a proposta. E aí nós falamos da primeira possibilidade, em que você tem uma parte presente, né, as partes estão presentes, ou mesmo que elas estejam aí em uma situação de comunicação instantânea, né, um telefone, ou eu penso até mesmo um WhatsApp, que você consegue ver se a pessoa está online ali, enfim, na conversa efetiva, instantânea. Você tem que a proposta ela obriga até o momento em que imediatamente ali ela não foi aceita. Se imediatamente falar, olha, não quero, a proposta obviamente ela para de obrigar, ela já não obriga mais. Aí nós seguimos para o finalzinho da aula para falar da proposta entre ausentes. E aí ausentes seriam pessoas que estão obviamente distantes ou não estão diante de uma conexão imediata. Como, por exemplo, a pessoa que está negociando por carta, né? Veja que isso aqui é evolução, né? Vamos pensar aqui, até por e-mail, alguns autores vão falar que como você não sabe se a pessoa está recebendo imediatamente, enfim, seria uma situação de proposta entre ausentes. E aí a pergunta que fica é a seguinte: feita uma proposta, então vamos imaginar que eu mandei uma carta para Gilmar aqui, fazendo uma proposta qualquer de negociação para ela. Até que ponto eu sou obrigado a cumprir aquela proposta? E aí a gente volta no artigo 428, que ele fala exatamente isso. Deixa de ser obrigatória a proposta, nós vimos o inciso 1, se feito sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. E aí a gente entra nas hipóteses seguintes, que são exatamente as hipóteses de pessoas que estão em situação de ausência. E aí eu vou copiar aqui para dizer o seguinte: a proposta, a proposta, ela é obrigatória se feita entre pessoas ausentes, tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Então veja, se você tiver um prazo muito longo, né, da resposta ter chegado e ela efetivamente não chegou, você tem a situação de desobrigar aquele sujeito que fez a proposta. Então, até cortei um pedaço importante aqui, que veja, primeiro ponto, ela foi feita sem prazo, ou seja, o proponente ele não estabeleceu um prazo para que o oblato manifestasse a aceitação ou não, e decorreu um prazo muito grande sem chegar ao conhecimento do proponente qualquer tipo de manifestação. Quando ocorre esse prazo muito grande aqui, então vamos colocar aqui tempo suficiente como destaque, você deixa de obrigar o proponente a cumprir aquela proposta. Então vamos imaginar que eu fiz em carta uma proposta para Gilmara, se ela queria que eu doasse para ela esse Vadimeco aqui, não, esse livro aqui, Direito Civil. Então eu mando a carta, passa, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não vem resposta da Gilmara, não vindo a resposta,
obviamente eu que fiz a proposta não sou mais obrigado a dar o livro para ela, pois ausente aqui a aceitação, então não tem contrato. Ok? Aí nós pulamos para o próximo inciso. Se feita a pessoa ausente, me ajuda aqui, mouse, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Então, no mesmo exemplo aqui, mandei uma carta para Gilmara falando, olha, até dia 21 de abril, você me responda se quer ou não receber a doação desse livro aqui. E aí passou esse prazo, hoje 22, a Gilmara ainda não expediu essa resposta, então você desobriga a proposta que foi feita. E o último caso aqui é o seguinte, se antes dela, ou seja, antes da proposta, se antes dela ou simultaneamente, antes da proposta ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Então, imaginar que eu mando um e-mail para Gilmara, falando se ela quer receber como doação o meu livro, e aí, pouco tempo depois, falo, não, peraí, eu não... Que cabeça que eu tô? Se ela quisesse de direito de processo penal aqui, eu dou, mas o outro não, vou retratar. E já manda a retratação imediatamente. E aí, eu pensando que os e-mails chegam praticamente simultaneamente um atrás do outro ali, não tem como você falar que eu serei obrigado a cumprir aquela proposta ali. Beleza? Então, essas são as hipóteses que o código traz aqui para você ter a situação entre ausentes, como que eu faço para me desobrigar. E entre os presentes, como a gente viu, desde que não foi imediatamente aceita. Então, respondendo a nossa pergunta, feita a proposta, como que o proponente ele vai se desobrigar? Se essa proposta for feita entre presentes, a partir do momento que o oblato não aceita. Se ela foi feita entre ausentes, temos 3 possibilidades. Se decorrer um tempo suficiente e o oblato não respondeu, se ela foi feita com prazo e esse prazo não foi cumprido, e se antes de chegar a proposta, ou mesmo de forma simultânea, já vem uma retratação, uma desobrigação ali, informando que não quer mais cumprir aquela proposta ali. Essas são as 3 possibilidades que você tem de desobrigar uma proposta feita entre ausentes. Beleza? Lembrar aqui que, em regra, a oferta ao público ela equivale à proposta, então, ou seja, ela acaba obrigando também aquele que a fez, e para você desobrigar uma oferta, você precisa fazer pela mesma via que foi realizada. Né? Então, se você fez uma oferta por rádio, por exemplo, você terá que fazer por rádio. Se você fez em jornal, você terá que fazer a retratação ali em jornal. Né? E, obviamente, aquela oferta que já cumpriu, né? Vamos imaginar, você viu no jornal lá uma oferta de determinado produto sendo oferecido, você foi lá, comprou aquele produto, então a oferta ela já se transformou em um contrato, mesmo que a parte desobrigue ali, retratando-se no mesmo jornal, você que celebrou o contrato tem, obviamente, o seu contrato respeitado ali. Beleza? Então, isso tudo aqui, formas de analisar a proposta. Lembrar que essa proposta, ela nada mais é do que a manifestação da vontade do proponente em direção ao oblato de contratar, solicitando, portanto, o seu consentimento. E a gente pula para a próxima etapa do nosso contrato, que é a chamada etapa da aceitação. Isso aqui, a princípio, é muito fácil. Por quê? Basicamente, a aceitação ela é aquela manifestação de que aquela proposta feita ela é um acordo, ela se transforma num acordo, perdão. Ou seja, a proposta foi feita, o oblato verifica a proposta e aceita ela efetivamente, tornando, portanto, um acordo de vontades, proposta e aceitação. Então, vamos colocar assim, efetiva manifestação de vontade de um sujeito, no sentido de contratar com aquele que havia feito a proposta.
Então aqui é onde você tem um verdadeiro choque, né? Um verdadeiro encontro entre as vontades efetivamente. Então, quando a gente fala em aceitação, nós podemos voltar aqui a essa mesma classificação aqui. A aceitação, ela pode ser entre presentes, e aí é a imediata manifestação de aceite, e ela pode ser feita também, como lá em cima, entre ausentes, seguindo o mesmo raciocínio. Presentes quando as pessoas estão em contato, né, imediato, e ausente quando não existe esse contato efetivo. Toma cuidado, só que estou lembrando aqui entre os presentes aqui, que nós temos no artigo 432, que ele fala o seguinte, ó: se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, o proponente a tiver dispensado, ou o proponente a tiver dispensado, reputa-se concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Então, vamos pensar aqui o seguinte, vou colocar esse artigo aqui porque ele é importante e ele pode te gerar uma certa confusão, apesar de não ser um artigo que tenha muita incidência em provas, não. A regra é, em regra, a aceitação deve ser expressa, admitindo a lei a aceitação tácita, desde que exista um silêncio eloquente, isto é, de forma positiva e inequívoca. Como assim, professor? A regra é que a aceitação tem que ser expressa, ou seja, você tem que ter uma conduta ali manifestando, seja de forma oral, verbal, qualquer maneira que expressamente o sujeito ele aceita aquilo ali. Mas a aceitação ela pode ser também tácita, quando você tem comportamentos, né? E isso acontece quando esse silêncio, que a gente vai chamar de silêncio eloquente, ele é demonstrado de forma positiva e inequívoca. Vou dar um exemplo. Vamos pensar aqui, um caso que eu tenho para dar exemplo para vocês. Então, a tia que tem uma pequena mercearia. Toda semana ela compra, sei lá, verduras de um cara, batata. Toda semana, você tem, sei lá, 20 anos. Que o cara, toda segunda-feira, ele deixa o saco de, sei lá, batatas lá que ela adquire dele. Então, toda semana. A pergunta que se faz é, será que precisa, quando ele chega do saco lá, ele precisa falar assim, olha, né, tá aqui, você vai querer, o valor é esse e tal. Não, por quê? Porque você já tem de forma positiva e inequívoca que toda semana ela precisa, que ela confia naquele bem que ele oferece, que ela está de acordo com os preços que ele está oferecendo. Inclusive, geralmente é assim, entrega, no final do mês, olha, entreguei aqui 4 sacos, ó, um por semana, está me custando, sei lá, R$200, que foi R$50 cada saco aí. Então, para essas situações, você tem principalmente ali atrás você tem aquela formação da legítima expectativa. Você tem um costume já consolidado e aí por isso esse silêncio eloquente ele é demonstrado de forma positiva e inequívoca. Se porventura ela não quer mais a verdura daquele cara, ela vai comprar batata de outro, aí você tem que inverter a lógica. Até falar assim, olha, na semana que vem você já não traga porque eu vou procurar um outro preço, enfim. E é mais ou menos isso que o artigo 432 está falando. Ó. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Então, naquelas situações em que você não tem o costume de exigir, né? Olha, você me ligou, aí eu vou levar os sacos aí, beleza, beleza. Mas você já tem uma recorrência de contratação naquele sentido ali, né? Você já tem uma aceitação que é feita sempre de forma tácita, ela é considerada aqui
Lembrando sempre a forte influência que tem nos contratos dos costumes e principalmente da boa-fé, que a gente sabe, trazendo deveres anexos aqui, inclusive o próprio dever de respeitar as legítimas expectativas criadas, né? Outro exemplo que eu poderia dar aqui para vocês, em que a aceitação ela poderia ser feita de forma silenciosa ou mesmo tácita, eu entrego meu livro para Gilmar e falo, olha Gilmar, eu vou te doar esse livro aqui, dá uma analisada aí se você quer ele ou se não você me devolve. E aí Gilmar pega o livro e nunca mais fala nada. Então veja, esse silêncio dela de não falar que quer ou não o livro, ele é uma demonstração positiva e inequívoca de que ela quer o livro. Se ela não quisesse, ela teria me devolvido. Então esses seriam exemplos aí para você aplicar o artigo 432. Beleza? E aí a gente já passa para aceitação entre ausentes. E aí você já tem vamos dizer assim, um probleminha a mais. Por quê? Qual é esse probleminha? Quando a gente fala em aceitação entre ausentes, a regra é, então vamos colocar assim, em regra, entende-se que o contrato foi concluído a partir do momento em que a aceitação foi expedida. Então vejam, nós estamos falando, está lá no artigo 434, nós estamos falando que a regra é, pessoas estão ausentes. E aí, um mandou a proposta, ausente, vamos pensar por carta, e o outro sujeito aceitou. Ok. A partir de que momento você tem a aceitação? A partir de que momento, e vejam, a aceitação, a efetiva manifestação da vontade de um sujeito no sentido de contratar com aquele que havia feito proposta. Após a aceitação, pode-se falar na existência do contrato. Então vamos falar o seguinte, e esse raciocínio é importante. Quando aceita, tem contrato. Então a aceitação ela é a chave, o choque que vai fazer gerar, vamos pensar assim, a reação química que vai fazer gerar o contrato. E aí o nosso problema aqui é o seguinte, quando eu tenho uma proposta que é feita entre ausentes, a distância, mandei a cartinha, beleza. Essa cartinha chegou até a Gilmara. Quando que eu sei que a Gilmara aceitou e eu já posso falar em existência de um contrato? Ou seja, quando eu sei que a minha proposta é feita entre ausente, ela foi aceita pela Gilmara a ponto de se falar em contrato. A regra é que esse contrato foi concluído a partir do momento em que a aceitação foi expedida. E é disso aqui que se extrai o que a gente chama de teoria da expedição. Então veja, em regra, no nosso código, aplica-se para a aceitação do contrato e formação do contrato, no que se refere às suas etapas, a teoria da expedição. Ou seja, você considera que aquele contrato que foi proposto entre ausentes, ele será aceito, ou seja, ele torna-se perfeito, desde que a aceitação é expedida. Vamos, mouse, me ajuda. Só mais hoje. Beleza, tá aqui, ó. Artigo 434. O contrato entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. A partir do momento que ela foi enviada, expedida, teoria da expedição, você já pode falar em existência do contrato, você já pode falar, como o próprio código expressa aqui, que aquele contrato tornou-se perfeito, ok? Aí vem as exceções. E aí as exceções trabalham com a teoria que a gente chama teoria da recepção. Vou colocar isso aqui em vermelho. Como assim teoria da recepção? Ela diz o seguinte: considera-se a aceitação somente a partir do recebimento pelo proponente.
Então vejam, vamos esclarecer isso aqui. Nós estamos falando o seguinte: o contrato ele é dividido em etapas. Você tem a negociação preliminar, você tem a proposta e tem a aceitação. A aceitação vai encerrar as etapas e tornar perfeito aquele contrato. Beleza. A proposta pode ser feita entre pessoas presentes, entre pessoas ausentes. Presentes quando elas estão próximas ou em comunicação simultânea, ausentes quando estão distantes, sem comunicação simultânea. Quando a proposta é feita entre presentes, a aceitação ela é feita a partir do momento em que há a manifestação daquele aceite ali. Então eu falo eu quero, de forma em regra expressa. Quando é a proposta entre ausentes, a regra é que você tenha a aceitação a partir do momento em que o sujeito propôs e a aceitação ela é expedida, ela é enviada de volta. Ok. Mas excepcionalmente, você considera que a aceitação ela só ocorre entre ausentes no momento em que o proponente recebeu, né, a aceitação nas seguintes situações. E aí são as próprias situações dos incisos do artigo 434, nessa ordem aqui. Primeiro, no caso do artigo antecedente. E aí a gente vai copiar ele aqui. Quando se antes da de cores aqui de vermelho, de preto. Se antes da aceitação ou com ela chegar à retratação, aí você tem uma situação em que considera-se, né, aquela aceitação efetiva somente quando o proponente recebeu. Por que isso? Porque é óbvio, se o proponente, antes dele receber a aceitação, ou mesmo junto com a aceitação, já vier algo falando, olha, peraí, eu não vou aceitar, você vai desconsiderar que aquele momento da expedição foi feito, né? Vamos imaginar, expediu hoje, pensando no nosso exemplo aqui, mandei uma cartinha para Gilmara, você quer receber como doação meu livro de Direito Civil? Mandei. Tá vendo? Chegou em Rio Verde, demorou 10 dias. Aí a Gilmara manda falando, eu aceito, eu vou receber o seu livro bonitinho, eu adoro Direito Civil, vou estudar por ele. E manda. Quando tá, ou seja, demorou 10 dias, espera-se que demore 10 dias. Quando passa um dia, a Gilmara pensa o seguinte, não, foda-se direito, vou trancar isso aqui, vou abrir minha confeitaria. Aí ela pega a aceitação que ela havia feito e retrata. Falou, peraí, não quero mais esse livro não, dá esse livro para outro aluno. E aí ela manda por SEDEX. Então veja, prazo de 2 a 3 dias para chegar aqui. Antes de chegar a aceitação, vai chegar para mim a retratação. Para essa situação, por isso que a gente aplica a teoria da recepção. Porque se não fosse assim, você teria que entender que a aceitação já foi concluiu o contrato no momento em que a Gilmara mandou para mim o correio, né? Mas por que você aplica a teoria da recepção? Para evitar que a Gilmara, por exemplo, fosse punida, mesmo que ela tenha retratado antes mesmo de chegar à aceitação, ou mesmo chegando junto com ela. Você teria uma situação aqui de incoerência se você aceitasse que a Gilmara, mesmo se retratando, eu como proponente recebendo a retratação junto com a aceitação, ela teria alguma espécie de responsabilidade, por exemplo, de ter quebrado o contrato, né? Então, para essa situação específica aqui, você aplica a teoria da recepção, que é uma exceção. A outra possibilidade é a do inciso 2, que diz o seguinte. Caramba. Peraí. Sai de mim, coronavírus. A outra possibilidade do inciso 2 é essa aqui. Ajuda aí, mouse. Se o proponente se houver comprometido a esperar a resposta. Então, vamos imaginar. Mandei a cartinha para Gilmar. Olha, eu estou esperando aqui a sua resposta se você quer ou não esse livro. Então, a partir do momento que a proposta ela demonstra que está esperando a resposta,
você vai considerar que aquele contrato ele só foi perfeito, ele só teve a aceitação efetivamente realizada quando, obviamente, o proponente receber a resposta. E a última situação, que é a mais, para mim, simples, é a situação em que o proponente ele determina um prazo e essa aceitação não chega. Então veja que, do mesmo modo que quando o proponente ele determina um prazo de validade daquela proposta ali, ela deixa de ser obrigatória a partir do momento que o prazo expirou, você também não entende que a aceitação foi realizada se ela foi expedida, mas ela não chegou no prazo convencionado. Né? Vamos imaginar que eu mandei para o Gilmar, até dia 22 você me envia a resposta aí. E a Gilmara mandou, mas até o dia 22 ela não chegou até mim. Então, o prazo convencionado para encerrar o contrato, dia 22, a aceitação não chegou até o dia 22, dane-se qual foi o dia que ela foi expedida, esse prazo convencionado aqui ele vai superar a ideia de que você tem a aceitação realizada a partir da expedição. Beleza? Então, tomar cuidado. O que as questões fazem? Elas trocam. Simples assim. Elas falam assim, de acordo com o Código Civil, a aceitação ela é, em regra, realizada a partir do momento que o proponente recebe o aceite, né? E aí, veja, isso não é a regra, isso é a exceção. Vou até colocar isso tudo em vermelho aqui, para você saber. A regra é que ela é considerada realizada a partir do momento em que foi expedida. Teoria da expedição. Essa é a regra. Onde está isso? Artigo 434. Como a gente viu aqui. Também no artigo 434. Então, em resumo, o que a gente precisa saber da formação do contrato é isso aqui. Você tem, como eu falei, um primeiro momento, negociações preliminares, em regra não há vínculo jurídico, não há responsabilidade nenhuma. Depois você tem uma proposta, e aí a proposta ela já obriga aquele que a fez, ela obriga o proponente, obriga o solicitante. Mas essa proposta ela fica dependendo de uma aceitação. É a aceitação que vai tornar o contrato realmente existente e válido. Então é a aceitação que vai aperfeiçoar a relação contratual. Quando ela é feita entre presentes, você tem ali a aceitação no momento imediato em que a parte manifesta de forma expressa, tácita ou pelo silêncio, a depender da situação, depender dos costumes envolvidos. E se a proposta foi feita entre ausentes, pessoas distantes, sem comunicação imediata, você entende em regra que a aceitação ela ocorreu e o contrato existe a partir da expedição, a partir do momento que mandou a aceitação. Em regra, porque existem 3 possibilidades em que você considera a aceitação existente somente no momento em que o proponente a recebe. Então, primeiro, a situação em que antes de chegar a aceitação ou junto com ela chegar a retratação da aceitação, então entende-se que não há contrato. Por quê? Porque se aplica a teoria da recepção. Segunda possibilidade, quando o proponente se comprometer a esperar um determinado prazo e aquele prazo não foi cumprido, e na situação em que o proponente, eu inverti a ordem aqui, né? A situação em que o proponente tiver se comprometido a esperar a resposta e essa resposta não chegou no prazo em que ele se comprometeu a esperar. Beleza? Então nós temos essas 3 hipóteses excepcionais aqui para você pensar em teoria da recepção. Como eu falei, geralmente as questões elas gostam de inverter essa ordem aqui. Fala, de acordo com o código, a regra é que se aplica a teoria da recepção, tendo que o proponente aguardar a chegada da aceitação. Mentira, isso é exceção. Ou aparece assim, em regra, o Código Civil trabalha com a teoria da recepção, mas em situações excepcionais, entende-se que a aceitação será válida de acordo com o momento em que ela foi expedida. Né? Eles trocam. Então toma bastante cuidado. Coloca aí, isso aqui tudo de azul, o resto tudo lá de vermelhinho para você saber qual que é a regra, para você saber qual que é a exceção, porque isso aqui cai bastante em prova. Beleza? Outra coisa que a gente pode destacar aqui é e o que seria
a chamada contraproposta. Isso que é bem legal, porque é um termo muito comum que a gente ouve, né? Não, faz a contraproposta aí. Não, eu vou te pagar R$1.000 esse celular. Não, faz uma contraproposta aí. O que é essa contraproposta? Veja que a contraproposta ela tem previsão expressa. Ela é a... Caramba! Ela é a determinação do artigo 431. E o que temos no artigo 431? Temos isso aqui, ó. Aceitação fora do prazo, com adição, restrições ou modificações, importará em nova proposta. Então veja, o que seria a contraproposta? A contraproposta ela nada mais é do que uma nova proposta. Ou seja, quando o sujeito ele aceita, mas ele aceita colocando condições ou colocando termo, ele na verdade ele faz uma nova proposta. E aí, sendo nova proposta, você precisa de nova aceitação. E aí você vai aplicar ao raciocínio da contraproposta ou da nova proposta exatamente tudo que a gente viu aqui atrás. Por exemplo, até que momento uma contraproposta feita entre presentes é válida? Até o momento em que a outra parte aceitar. Então toma bastante cuidado com isso, que é um artigo que cai muito em prova também, esse aqui. A contraproposta, como eu estou falando, nada mais é do que uma nova proposta. Ou seja, é uma aceitação que vem com mudanças, né? Eu aceito esse contrato, desde que você me dê mais prazo, desde que você aumente o valor que você está me oferecendo, desde que eu possa fazer isso, x, y. O que é isso? Senão uma nova proposta. Então você vai depender de uma nova aceitação. Então a contraproposta basicamente é isso. Para o direito civil, você pode escrever assim. O que seria a contraproposta? Para o direito civil, a contraproposta é uma aceitação feita fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importando em última análise em uma nova proposta. Beleza? Artigo importante. Dê uma rabiscada nele aí no seu código com carinho, porque o índice de cobrança dele é alto. E aí o último artigo que cai muito em provas também é esse aqui, ó. Reputar-se-á celebrado o contrato. Vou colocar assim. Em regra, onde se considera celebrado o contrato. E aí vem o artigo 435 e fala o seguinte: reputar-se-á celebrado o contrato no local em que ele foi proposto. Qual a importância disso? A importância de saber o local em que o contrato foi celebrado é a importância de definir competências, né? Definir quem será o órgão jurisdicional ali legítimo e competente para julgar aquela causa envolvendo ali relações contratuais. Então, a regra é, onde o contrato foi proposto, é onde ele será considerado celebrado. Lembrando sempre que as partes elas podem, obviamente, negociar isso aqui. Ó. Vamos considerar que esse contrato foi celebrado em São Paulo, né? Que inclusive os contratos de adesão eles têm esse costume, né? Coloca lá, você celebra um contrato com a Vivo para prestar serviço de internet aí em Rio Verde, e quando você vê o contrato vem com um local de São Paulo, né? Isso é muito comum. Então, você pode ter essa alteração do local do contrato aqui, mas, como eu falei para vocês, é comum, sabe-se lá por cargas d'água, as questões vindo cobrando exatamente a literalidade do código. Coloca assim, reputa-se celebrado o contrato no local em que ele foi aceito, né? E não, veja que a partir do momento que a proposta obriga, a proposta também já vincula o local daquele que propôs ali o lugar do próprio contrato, né? Digamos assim. Então, em resumo, a gente fecha a parte de formação do contrato aqui. Então, por hoje é isso. Espero que tenha gostado da aula. E se tiver curtido, curta aqui no vídeo. Se tiver qualquer dúvida lá nos comentários. Se tiver algum coleguinha estudando esse conteúdo e possa se beneficiar desse material, compartilhe com ele. Até a próxima. Valeu!